Olá, pessoal, boa tarde. Irei então iniciar com a correção da nossa atividade da data de hoje, 2 de fevereiro de 2021. Então, inicialmente eu vou ficar fora, né, da tela para apresentar a atividade. E aí vocês vão acompanhando comigo fazendo a leitura. A primeira atividade que a gente fez hoje foi aquela do trava-língua. Então, a atividade do trava-língua, ela foi com o seguinte texto: o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Então, esse trava-língua, a proposta dele é a gente conseguir visualizar, né, alguns sinais de pontuação, alguns acentos que foram colocados em algumas palavras, pois existem palavras parecidas, mas elas não são iguais, que é sabia, sábio, sabiar e assobiar. Então, são palavras diferentes e que os alunos precisam ter atenção na hora de fazer a pronúncia. A outra atividade que a gente fez, então, hoje, de língua portuguesa, é uma atividade de diagnóstico. O que é essa atividade de diagnóstico? É quando a gente, então, quer entender até que ponto o aluno consegue fazer a leitura, a interpretação de texto, até que ponto o aluno ele já tem essas habilidades alcançadas. Então, essa atividade que a gente passou de hoje foi uma atividade de diagnóstico com o nível do terceiro ano. Então, não se preocupe, que é justamente uma atividade para a gente entender o que é que o aluno já consegue fazer e o que é que precisa avançar. Então, a Pró passou esse texto aí, que é uma fábula chamada A Rã e o Touro. Aí na fábula fala o seguinte: um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e da sua força. Então começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou às suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. A rã tornou a inchar e inchar. Ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Pela terceira vez, tentou inchar e fez isso com tanta força que acabou explodindo por causa de tanta inveja. Então, o que essa história ela está querendo dizer? A rã ela tinha inveja, ela tinha então interesse em ser igual ao touro. Só que a rã é um animal pequeno e o touro é um animal grande. Então, na letra A, perguntou: para tentar ser igual ao touro, o que foi que a rã fez? O que foi que a rã fez para tentar ser igual ao touro? Ela fez, então, um enorme esforço para ser o quê? Para ela inchar. Ela tentou inchar. Então, aqui na primeira atividade, como grande parte dos alunos fizeram, ela tentou, então, inchar para ficar igual ao touro. Aí na letra B perguntou: por que a rã tinha inveja do touro? Aí aqui, né, tem uma parte que fala, né? Tamanho e da sua força. Ela tinha inveja do seu tamanho e da sua força. A rã, ela queria ser igual ao touro por conta desse tamanho e da força que o touro tem. E o que a fábula ela vai ensinar para a gente? Quando a gente fica se espelhando em uma pessoa que a gente tem inveja, né? Que não é um sentimento tão bom. O que pode acontecer? Deus, ele fez cada um de um jeito diferente. Cada um tem uma forma diferente. Então, por conta disso, a gente precisa entender que cada um tem uma forma diferente. A gente não pode se espelhar no outro. Então, essa fábula ela vai falar um pouco sobre isso. Cada um tem que ser do seu jeito diferente. Então, a inveja não é um sentimento tão bom. E por isso a gente tem que se respeitar e entender que cada um tem o seu jeito diferente. Aí na segunda questão vai falar qual seria o gênero textual utilizado. É um bilhete essa historinha, gente? Não, né? É uma receita, como tem aí na terceira opção? Não. É realmente uma fábula, é um conto que vai falar sobre inveja. Na terceira atividade, é uma atividade de complementação. Vai falar para a gente completar as frases abaixo, então fica a critério de cada um.
Aí na letra A tem: vovó fez uma vitamina de, a maioria respondeu banana. Letra B, eu gosto de. Aí teve algumas pessoas que colocaram sorvete de creme, outras colocaram doce de creme. A letra C, mamãe ganhou uma linda camisa. Algumas pessoas colocaram linda camisa. E a letra D, Camila colocou os lápis, a maioria colocou lápis, ou pode ser caneta também, no estojo. Então, a maioria aí acertou referente a essas atividades. Vamos lá para a terceira questão, então, que é, a próxima atividade de ciências, que é uma atividade também de diagnóstico. Na verdade, é uma atividade mais de interpretação, de observação, para a gente entender o que a atividade traz. Essa atividade aí é para a gente conseguir identificar a imagem correspondente à letra. Então, a gente tem aqui uma tartaruguinha, e a tartaruguinha aqui é que letra? Letra C. Então, aqui a gente inicia com a letra C. Depois tem o pato é qual letra? Letra A. Aí tem o próximo animal, que é um pássaro, letra M. Aí depois repete aqui o pato, letra A. Depois aqui tem o lobo, letra L, o lobo. Depois tem o elefante é a letra E. Depois tem novamente o pato, é isso? Isso. E por último tem então o rinoceronte, que é a letra O. Camaleão, só para colocar aqui o acento. Então, camaleão. Todas as outras a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o segundo foi a tartaruga, o terceiro lagarto, o quarto jacaré, quinto cobra, sexto jabuti e o sétimo então crocodilo. A maioria também conseguiu identificar aí essa atividade de ciências. Vamos lá para a terceira atividade e última. Essa atividade é uma disciplina de educação em saúde e cuidados emocionais, que vai falar um pouquinho sobre a nossa saúde, sobre os exercícios físicos que é importante fazer. Se vocês forem visualizar aí, nessa imagem tem bastante criança. Então, criança também pode fazer exercício físico. Lógico que tem que ver que são atividades moderadas ou intensas, mas de acordo com a idade da criança. Aí, quando a gente observa essa imagem, lá na primeira questão vai perguntar: você pratica algum exercício físico da imagem? Se sim, qual? Aí teve algumas pessoas que colocaram bicicleta, teve outras que colocaram bola. Então, isso aí é uma resposta individual, vai depender de cada pessoa. Lá na segunda questão botou: quais são os alimentos apresentados da imagem que são recomendados para uma alimentação saudável? Então, aqui estão os alimentos, olha. Então, aqui falou sobre proteínas, né, que são alimentos ricos em proteínas, que a gente precisa se alimentar, derivados do leite, tem, então, as frutas, tem os vegetais e os grãos, é isso? Que são, então, esses tipos de alimentos que a gente precisa, então, ingerir para que a gente tenha uma alimentação saudável. Aí a letra C também é uma pergunta individual. Alguém da sua família pratica algum exercício físico? Sim ou não? Se sim, pergunte qual o motivo dela se exercitar. Caso negativo, pergunte se tem vontade de se exercitar. Então, pergunta para o pai, para a mãe, algumas pessoas perguntaram, a maioria perguntou, né, se pratica algum exercício físico. Então, é importante a gente visualizar que exercício físico é uma atividade necessária para que a gente tenha uma vida saudável. Então, é isso por hoje, é só. Até a próxima. A gente se vê, então, amanhã. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau.